O racismo reverso, ele surge por parte de pessoas brancas que dizem sofrer racismo. Inclusive, eu dei o exemplo na aula seguinte: esse dia eu estava vendo um político famoso, que é um homem branco, né, dizendo assim, porque perguntaram para ele, agora em função da eleição, qual será a sua pauta política para a população negra, para a população LGBTQIA+, para a população migrante? A resposta dele é a seguinte: não, por que eu tenho que priorizar eles? Todas as pessoas são iguais. Não, todas as pessoas, pode ser que agora a gente tenha uma tentativa de criar um ambiente mais amistoso e de uma relação mais saudável. Mas nós não podemos nos esquecer que nós sofremos, as pessoas negras, as pessoas migrantes, elas têm um prejuízo histórico. A nossa economia, o nosso país, ele foi fundamentado e foi construído a partir de uma história, né, fundamentada na escravização. Então, sim, a nossa história é escravagista. As pessoas eram escravizadas e a riqueza das pessoas brancas eram feitas em cima da escravização. Então, por exemplo, há 3 gerações atrás, algumas pessoas que eram negras, escravas, elas foram libertas e elas não tiveram indenização. Essas pessoas não tinham justiça do trabalho. Essas pessoas perderam, elas saíram do processo de escravização e elas perderam tudo que ela tinha, inclusive elas saíam só com a roupa do corpo. E o dinheiro que foi produzido a partir do trabalho escravo ficou com seus senhores. E essas pessoas hoje, que, por exemplo, uma pessoa que já nasce rica, porque a gente tem gente que já nasce rica, tem gente que já nasce em berço de ouro, sim, tem gente que já nasce rica, tem criança que a família já é rica, e essa família tem uma fortuna produzida a partir do trabalho escravo, enquanto as pessoas negras não tiveram essa mesma ação. Então, quando a gente fala de racismo reverso, a gente não pode esquecer que existe uma reparação histórica necessária de ser realizada. Tá? Então, vamos dizer o que o documento apresenta. Vamos para as alternativas. Então, o racismo reverso é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como crime inafiançável. Não, isso não está na lei, não é assim que se comporta. O termo é adequado para caracterizar opressões sistêmicas sofridas por indivíduos de pele clara em território com alta densidade de população tradicional. Gente, inclusive, as pessoas... Uma pessoa... Isso aqui é concepção, tá? Uma pessoa branca que acredita, ou até uma pessoa negra, tá, gente? Porque existem algumas pessoas negras que acabam se convencendo que ela não teve, que a escravização não aconteceu no país, tá? Inclusive, tem um museu em Minas Gerais, que é o Museu da Escravidão, que é a coisa mais horrorosa. Depois vocês entram na internet e veem as imagens. Só que não tem muitas, porque não podem tirar foto dentro desse museu. São imagens fortíssimas. Bom, então aqui, ó, por exemplo, uma pessoa que acredita que exista racismo reverso vai assinalar essa alternativa. Agora aqui, ó, a C, não existe racismo reverso, pois o racismo pressupõe um sistema político de dominação social e uma história de longa duração baseada na superioridade racial e estruturas sobre as quais a sociedade nunca organizou a subordinação de pessoas brancas. É isso, essa é a alternativa correta. Vamos ver as próximas. O racismo reverso manifesta-se em um ambiente institucional por meio de cotas afirmativas que excluem seletivamente grupos hegemônicos. Também não é isso. Você sabia que no Brasil nós já tivemos uma lei, né, que é a lei do boi lá, que as pessoas brancas tinham cotas, porque hoje a gente fala de cota para concurso público, fala de cota, por exemplo, para ingresso na universidade de pessoas negras, mas quem inventou as cotas não foi pensando nas pessoas negras. Nós tínhamos aí no século passado cota aonde os cursos de agronomia, os cursos voltados de agronomia, tinha metade, 50% do curso eram para filhos de fazendeiros. Então tinha cota para as pessoas brancas. E as pessoas que eram escravizadas e que trabalhavam na terra tinham uma dificuldade ainda maior de estudar nas universidades públicas por conta disso, tá? Então, é importante a gente saber dessa história. Bom,
E a E está dizendo que trata-se de uma vertente do racismo recreativo, também não é. Então vamos para